A pergunta é: Carlos atirou em João. Carlos atirou em João. João, ainda vivo, foi conduzido em uma ambulância com destino ao hospital. Todavia, 4 quadras antes da casa de saúde, houve um acidente de trânsito envolvendo a ambulância e João veio a falecer em virtude de traumatismo craniano. Marque a alternativa correta. Então, antes de ver qual é a correta, vamos explicar a situação. Nós temos duas causas. A causa concorrente, que não matou, é o tiro praticado por Carlos. A causa efetiva é o traumatismo craniano oriundo do acidente de trânsito. Então, Carlos atira, causa concorrente. João morre por traumatismo craniano, causa efetiva, traumatismo craniano. As duas estão ligadas? Sim. Só existiu traumatismo craniano porque o João estava numa ambulância e estava nessa ambulância em virtude do tiro de Carlos. Então, nós já podemos dizer que há uma relação entre as duas. Causa relativamente independente. Bom, a causa efetiva, que é a morte por traumatismo craniano, ela vem posterior ao tiro de Carlos. Então, ela é superveniente. Então, classificando novamente, nós temos uma causa relativamente independente, porque o traumatismo existe em virtude da ambulância e do tiro. Superveniente, porque o traumatismo é depois do tiro, superveniente. Agora, esta morte, ela se produziu por si só ou ela precisou do tiro? Ela se produziu por si só. O traumatismo craniano não tem nada a ver com o tiro, para a causa da morte. Então, nós temos uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só causou o resultado. Bom, vocês podem perguntar, tá, mas houve o traumatismo só porque existiu o tiro. Tudo bem, mas é uma opção legislativa porque há uma quebra do nexo de causalidade. Pensem bem. Qual seria o nexo causal, a relação causal adequada? Tiro, ambulância, hospital e morte por infecção ou por qualquer outra coisa. Mas não foi isso que houve. Houve tiro, ambulância, acidente e morte por traumatismo. O traumatismo não tem nada a ver com a morte. O Carlos talvez fosse se salvar. Talvez tivesse um tiro no braço, por exemplo, a gente não sabe. Então, a causa da morte, o traumatismo craniano, produziu sozinho o resultado. Então, a gente tem uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só causou o resultado. Quais são as consequências jurídicas? Carlos, que atirou, responde pelo que ele praticou e não pela morte. Então, ele responderá por tentativa de homicídio se, quando ele deu esse primeiro tiro que acertou o João, ele foi interrompido. Circunstâncias alheias à sua vontade impediram a consumação ou ao continuação da execução. É o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que assim determina caso de crime tentado. Então, por exemplo, o Carlos deu um tiro no João, acertou no braço, por exemplo, e veio uma viatura da Polícia Militar. Aí ele foge. Então, nesse caso, há uma tentativa de homicídio. Agora, se ele tivesse dado um tiro, viu que o João estava vivo e não quis atirar mais e tivesse mais munição, seria caso de desistência voluntária e ele responderia pela lesão corporal. Mas, então, vamos ver as alternativas. A1 diz causa, trata-se de causa relativamente independente concomitante, não é concomitante, a gente viu que é superveniente. Depois, a segunda, trata-se de uma causa absolutamente independente pré-existente, está errado. Terceira, trata-se de uma causa relativamente independente, superveniente, que por si só causou o resultado, ok? E Carlos deverá responder por tentativa de homicídio desde que tenha cessado os tiros em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Esta é a resposta, pessoal. Aqui está a resposta, certo?